pessoas que ficarem depois do arrebatamento, se elas iriam ter uma segunda chance ou somente os judeus? De acordo com a escola dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, durante a tribulação, os cristãos terão oportunidade de arrependimento e muitos se arrependerão. E a Bíblia tem um versículo que diz assim: e serão salvos como que pelo próprio sangue, tendo passado pelo fogo, o fogo da tribulação. Então, cristãos aos milhões se converterão durante a tribulação. E os judeus? O que nós temos na Bíblia sobre os judeus? O apóstolo Paulo é muito claro. Paulo diz que nós éramos o jambuzeiro bravo e fomos enxertados na oliveira verdadeira. Ou seja, nós os gentios, que não somos judeus, fomos enxertados na árvore que é Israel. E nos tornamos povo. A Bíblia diz assim: aqueles que não eram povo se tornaram povo de Deus. O apóstolo Paulo explica aos romanos, e também nós temos na carta aos hebreus, explicações sobre o povo de Israel, o futuro de Israel, o que Deus tem reservado para eles. Juntando os versículos bíblicos que tratam do assunto, a gente pode, à luz dessa escola de pensamento escatológico, afirmar o seguinte: Deus não rejeitou Israel, haverá um remanescente. Israel será finalmente salvo. A Bíblia diz que até aqueles que transpassaram Jesus na cruz o verão glorioso por ocasião da segunda vinda. A Bíblia afirma que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia afirma que a nação de Israel se converterá quando tiver o privilégio de contemplar o Senhor Jesus, que voltará com poder e grande glória, tendo no seu manto, na altura da sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 14 do profeta Zacarias, nós temos uma profecia linda a esse respeito. Zacarias diz que o Senhor voltará e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e o monte abrir-se-á ao meio. Houve estudos há algumas décadas que dão o entendimento, a percepção de que existe na base do Monte das Oliveiras uma cratera, uma rachadura, e que, no caso de terremoto, o monte se abrirá ao meio, exatamente. E em Zacarias capítulo 14, nós temos a profecia que diz que Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras e o monte abrir-se-á ao meio, e a nação de Israel poderá fugir pelo meio do monte. Por quê? Acontecerá a tribulação, a grande tribulação, o império do anticristo. Há teólogos que acham que a tribulação e a grande tribulação serão apenas para o Oriente Médio, principalmente para Israel, mas que o governo do anticristo não terá impacto na mesma força, na mesma intensidade no mundo inteiro. Eles entendem que o impacto do governo do anticristo será principalmente no Oriente Médio e mais ainda em Israel. E que as demais regiões da terra não serão afetadas no mesmo nível, no mesmo grau. Elas certamente sofrerão, mas não na mesma dimensão. Voltando ainda à questão dos judeus, será que eles poderão se converter durante a tribulação? Não exatamente durante a grande tribulação, mas a nação, os remanescentes, se converterão quando Jesus surgir com poder e grande glória. Jesus mesmo profetizou dizendo: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem rodeado de uma grande nuvem de anjos, glorificado, poderoso. João descreve como olhos à semelhança de chamas de fogo, rosto à semelhança do sol, o seu corpo todo reluzente, os seus pés como latão reluzente. João usa palavras humanas para tentar expressar a visão gloriosa que ele teve de Jesus. E esse Jesus glorioso, que João não conseguiu descrever exatamente como ele é,
Esse Jesus aparecerá para Israel e Israel finalmente se converterá como nação. E Jesus reinará sobre e com o seu povo na terra.